De volta com a Educadora em Entrevista, hoje aqui na companhia da Secretária Municipal de Educação e Cultura. Adriane, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. É sempre um prazer estar aqui. E uma responsabilidade muito grande hoje que você está me dando de falar antes do professor Juscelino Pernambuco, né? Eu não sei se é mais difícil após ou se é mais difícil antes. Vamos lá. Não, mas nós vamos tratar de alguns temas aí que são da pasta, que são tranquilos nesse sentido, né? Terminado mais um fórum de educação, sempre com essa vertente de ir em função das demandas daquele período, né? Acho que o fórum tem essa primazia e essa felicidade de sempre estar trabalhando com temas que são necessários para o momento. O fórum ele tem uma parte do nosso trabalho, do nosso objetivo, do nosso plano de trabalho, que vem de encontro com a meta do Plano Municipal de Educação, né? A meta 6 da obrigatoriedade, e eu não diria nem pelos meios legais, é uma necessidade, é um dever nosso estar em constante formação. Então, o fórum vem para suprir essa necessidade de formação. E esse ano nós tivemos um fórum, assim, foi muito gratificante. O resultado do fórum foi além das nossas expectativas. Quero agradecer muito a organização desse fórum, o pessoal da equipe da secretaria, bem como os palestrantes que estiveram aqui. Os assuntos foram muito pertinentes, o grupo todo. Nós estendemos, inclusive, esse ano com uma novidade para formação com oficinas. Nós fizemos palestras alternando com oficinas e estendendo para o quadro de apoio, né? Desde das merendeiras, dos inspetores de alunos, serventes de escola, enfim, toda a rede de apoio também participou das oficinas com o tema de relacionamento interpessoal. E se sentiram muito valorizados, gostaram muito da formação e da participação, porque eles são peças importantes do processo de educação, né? Então, estendemos para esse quadro de apoio. Enfim, o fórum terminando na quarta-feira, com a Chiara Terra, que é uma excelente contadora de história, que realmente nos encantou ali com o término do fórum. Então, é uma das ações de formação que é necessário que se faça com todo profissional da educação. E é interessante isso, né? Poder agregar toda a estrutura escolar dentro do fórum, porque muitas vezes no passado a gente trabalhou muito segmentado. Isso. Eu acho que não cabe mais hoje em nenhum setor, principalmente na área da educação, né? Todas as pessoas que estão envolvidas dentro e fora da estrutura escolar, que esteja diretamente ligada com o atendimento às crianças, ele é parte integrante dessa formação e desse trabalho que é necessário que a gente faça com as crianças. Então, e hoje eu acho uma das maiores dificuldades essas questões de relacionamento. E você vê a importância disso. Uma merendeira na escola, às vezes a criança tem muito mais afinidade com o inspetor de alunos, com a merendeira, o carinho com que ele faz esse trabalho, né? O espaço físico limpo para que esse trabalho aconteça de educação. Então, são pessoas extremamente importantes, tanto quanto o professor que está em sala de aula, fazendo literalmente o trabalho cognitivo com as crianças, né? São pessoas fundamentais e que nós temos que sempre agregar esse grupo. O Sérgio perguntando a respeito das inscrições para as creches, Adriane. Isso, nós estamos no processo de inscrição, que iniciou no mês, nós estamos em outubro, no mês setembro, né? E se estende agora até o dia 20 de outubro. As inscrições são feitas todas centralizadas ali na Secretaria da Educação, né, para que nós possamos levantar a demanda e, posteriormente, fazer a colocação e efetivação dessa matrícula nas creches mais perto da residência das pessoas. Então, nós estamos no processo de inscrição que
vai até agora o dia 20, para que posteriormente, em novembro, a gente faça então a divulgação desse atendimento. O ano passado nós tivemos uma quantidade de inscritos, onde nós pudemos atender a todos, né? Então, todos os que foram inscritos o ano passado, ficaram apenas 4 crianças que nós não atendemos no início do ano. Acho que esse ano também nós estamos caminhando para o mesmo número de inscritos. Há necessidade desse processo de inscrição, por isso essa divulgação que a gente faz assim bastante efetiva nesse período de inscrição, porque muitos depois aparecem em janeiro ou fevereiro, né? E aí todos já estão com o que fizeram inscrição agora, a gente já faz essa logística de atendimento. Então, obviamente que vai ficar para um posterior atendimento, né? Então, é importante que as pessoas que vão necessitar de creche no ano que vem, façam a sua inscrição esse período agora, até o dia 20 de outubro, as inscrições estão abertas centralizada na Secretaria da Educação. Diferentemente da matrícula já da pré-escola. A matrícula da pré-escola, ela já também nós estamos no período, porém é o período de matrícula já para as crianças que estão fora da escola, que têm a idade de 4 anos, obrigatoriamente tem que ir procurar uma escola. Os que estão na creche, que é do pré-2, automaticamente eles já são encaminhados para as escolas que atendem a pré-escola. Porém, aquelas crianças que estavam em casa, que não estudavam em creche, que não estavam na creche, os pais têm que procurar a escola mais perto da sua residência para que possa, então, efetivar a matrícula da pré-escola. Por isso a gente sempre reforça isso, né? Faça agora no período, não deixe para depois, porque a gente sabe que a procura é muito grande e todo o planejamento está focado nesse período de matrícula. Isso, a gente começa esse trabalho em agosto, setembro, já há um estudo de demanda, né? Nós trabalhamos com planejamento, ou seja, em agosto, setembro, nós já estamos trabalhando com essa logística para o ano que vem. Então, hoje, o nosso trabalho é focado já no início do ano que vem. A questão da merenda escolar, a questão de transporte escolar, a questão de cadastro de matrícula, a questão de período de inscrição, tudo para que isso organize, né, para que a gente possa iniciar o ano letivo de forma a atender todas essas crianças que nos procuraram esse ano, fizeram todo esse trabalho de inscrição para que a gente possa atender da melhor forma possível e iniciar o ano letivo de 2018 com qualidade, porque senão você inicia um ano totalmente desorganizado e a tendência é não dar certo, né? Sem dúvida. O Francisco aqui, né, a respeito dos processos seletivos e concurso dos professores, se há previsão de chamada. Nós temos sim previsão de chamada, nós temos tanto processo seletivo, no começo do ano sempre é necessário, esse ano nós chamamos bastante pessoas do processo seletivo em razão de afastamentos, principalmente afastamento de licença gestante, né? Nós temos em vigor os dois, tanto o concurso que foi feito o ano passado, né? É válido para 2 anos, prorrogável para mais 2, o processo seletivo também nós fizemos para 1 ano, prorrogável para mais este ano, então nós temos os dois processos. E nós temos sim a intenção agora, uma vez que nós vamos ampliar o nosso atendimento na creche, né? É nossa intenção agora já em 2018, estamos trabalhando para isso, para ampliar o atendimento na creche Mariana, né, que é a nossa creche nova, nós temos a creche Mariana e a creche Miguel Valenciano, com um atendimento gradativo, como eu já disse várias vezes, em função, inclusive, de contratação, e não só de contratação, de custeio todo da creche, né? Eu digo que levantar o prédio talvez seja uma das coisas mais fáceis que tem a fazer. O difícil é você custear
esse prédio. Então, nós vamos, a creche Mariana, ela vai funcionar em 2018 com todas as crianças que estão hoje na creche Maria Aparecida, que ela vai passar por reforma, e mais 2 berçários, que é a nossa demanda de maior procura, né? O berçário 1 e berçário 2. Então, vai haver sim, eu não posso precisar aqui quantos, apesar de nós já termos o estudo, mas não vou fazer essa divulgação agora, mas vai haver sim a contratação de educadores de creche e também, se necessário, do processo seletivo de professores, né? Então, vai haver sim no início de 2018 essa contratação. E sempre lembrando que é isso, né? Em função de demanda, em função dos próprios professores do quadro hoje, das necessidades da vida, que a gente sabe isso, né? Sempre tem, quando a gente pensa no volume de funcionários da estrutura, então você tem sempre um número de afastamentos, de desligamentos, de aposentadorias, e nós etc. temos um número, Luciano, muito alto de afastamento. No fórum, inclusive, eu fiz uma fala de apresentação de todas as ações, inclusive dos nossos gastos, né? E faremos agora também a apresentação do orçamento no dia 19, agora na Câmara, do orçamento para o ano que vem. E hoje de manhã, em reunião com o gestor financeiro, o André, o nosso orçamento de uma expectativa de 42 milhões, 30 milhões é para a folha de pagamento, né? Então, nós precisamos realmente trabalhar com muita responsabilidade, com muito cuidado, com muito planejamento dessas ações. E apresentei para o nosso quadro a quantidade de afastamentos e, inclusive, uma questão que me preocupa muito da humanidade, né? Como nós estamos adoecidos, né? Mediante a quantidade de licenças, mediante a quantidade, os afastamentos em questão de licença gestante, isso acontece, mas os atestados médicos e os afastamentos por licença saúde estão crescendo a cada dia. E isso é um impacto muito grande na folha de pagamento, porque cada afastamento desse você precisa colocar um funcionário que vai substituir para que a gente possa garantir a efetivação da aula dada para a criança, né? Então, isso é prioridade e hoje nós não estamos trabalhando com a prioridade, nós estamos trabalhando com a prioridade da prioridade, né? Então, nós atendemos e trabalhamos para que isso aconteça, por isso a contratação e a obrigatoriedade, inclusive, de garantir, o município ele tem por obrigação o dever de garantir a educação infantil, né? Então, nós temos que trabalhar para avançar, estamos trabalhando, né? O enfoque dessa gestão é na educação infantil, né? Estive agora há pouco com o prefeito, nós, dia 23, estamos indo a Ribeirão, no Ministério Público, assinando um termo de acordo de ampliação até o final dos 4 anos do mandato do Zé Luiz, de abertura de pelo menos 300 vagas na creche, quer dizer, isso é um dever nosso, é uma obrigação do poder público e o Zé Luiz, juntamente com a Secretaria da Educação, está trabalhando nesse sentido, de garantir a ampliação. Agora, obviamente que nós temos que fazer isso gradativamente. Fizemos um plano de trabalho para que isso aconteça dentro dos 4 anos. Sem dúvida. E aí acho que você já esclarece também aqui o questionamento da Cida, né, que a única forma dessa questão do plano de trabalho e da contratação é via processos seletivos e concursos, né? Sim, não existe outro caminho, né, legal, é exigência. O processo seletivo, inclusive, ele vem apenas para substituições, porque quando acontece alguma exoneração, quando acontece alguma desistência de cargo, quando acontece algum falecimento, automaticamente nós chamamos da lista de concurso.
porque você repõe esse funcionário. Agora, quando é pelo processo seletivo, é porque existe o cargo, né, e existe o efetivo do cargo. Mas, por motivo de afastamento, você, então, coloca o do processo seletivo. Por isso que nós temos que ter tanto o concurso em vigor, como nós temos que ter também o processo seletivo. Mas são esses dois tipos de contratações que podem acontecer. Perfeito. Quando se pensa, né, na questão prática aí dessa dinâmica, né, o processo seletivo deu um fôlego nisso, né, porque muitas vezes a gente ficava desassistido ou sobrecarregado, você tinha que pegar os professores que você tinha disponível para suprir essas ausências. Isso. Hoje já é um fato, nós não temos professores disponíveis, né? Hoje, para substituição, antes nós utilizávamos o processo seletivo para substituições, porque alguns, no início, na atribuição de aula, ficava sem a sala de aula, sem a sala fixa, e ficava para as substituições. Hoje eu não tenho mais professor que fica como volante, né? Hoje todos estão com sala fixa. O processo seletivo, ele vem para garantir essas ausências, e mesmo assim nós estamos com excesso de falta, e nós temos que fazer um jogo aí bastante rápido todos os dias, transportando um daqui para cá, outro para outra escola, para que as crianças não fiquem sem a aula, né? Tem que ter a aula garantida, uma vez que é por lei garantido 200 dias letivos de aula para essas crianças. A gente está mantendo, a gente consegue suprir isso, mas com muita dificuldade, né? A cada dia há uma necessidade maior de processo seletivo. E isso, sem dúvida nenhuma, acontece um arroxo na folha de pagamento, né? Não tem como isso não acontecer. Sem dúvida. Para encerrar, né, eu queria falar de uma demanda que também a Isabel toca aqui, a Juliana, que são as atividades extras, né? Hoje a gente está com, por exemplo, o Bom de Dança, Bom de Nota no CAIC, né? E uma questão premente aí que envolve educação, mas também cultura, do que se fala de educação em tempo integral, né? Não de aula em tempo integral, que é um erro muito grande do passado, mas dessas que eu costumo chamar de atividades em tempo integral. Nós temos várias ações já que são desenvolvidas nas escolas, né? Parcerias que nós temos, agora apresentei no fórum, 4 que nós já tínhamos, que nós intensificamos, a ginástica olímpica, que inclusive as crianças vão participar da final dos Jogos Regionais, né? Pelo primeiro ano que eles foram participar, já classificaram. Então, a ginástica olímpica intensificamos bastante o trabalho. Quero cumprimentar aqui o professor Marcelo com esse trabalho que ele faz da ginástica olímpica. Temos também a natação, que a gente vem trabalhando para intensificar lá na Escola Braga Morato, né? Entre outros projetos que a própria escola desenvolve, que já tem no seu plano de trabalho. Desenvolvemos agora esse ano em parceria com a Cultura o Bom de Nota, Bom de Dança, que apresentou no fórum, um projeto que está dando muito certo, né? Lá na Escola do CAIC, vai iniciar agora um outro projeto de handball e futebol de salão lá no ciclo 2 com a Escola Esther Viana, uma parceria com o Fundo Social do projeto Horta Educativa, né? Também um projeto em parceria com a Saúde, que vai fazer um trabalho de prevenção. Foi feito um questionamento qual a maior necessidade, levantada a demanda de maior necessidade. Então, nós estamos caminhando com todos esses projetos. A educação integral é um projeto que nós também estamos trabalhando para que essas ações que estão acontecendo vão fazer parte desse projeto. Esse projeto vai acontecer na Escola do CAIC, né? Ser desenvolvido na Escola do CAIC com um projeto piloto, com essas ações que estão dando certo, porque a educação integral eu também vejo dessa forma. Não é a escola nem a creche, isso precisa ficar, essa cultura, principalmente da creche, né? E que se estendeu também com a educação de tempo integral.
Porque, e não é só nas famílias essa cultura, essa ideia de que, para que eu possa ter um lugar para deixar a criança. Não é essa a intenção da educação integral. A educação integral é que a gente possa contribuir com uma formação plena dessa criança, né? Possa colaborar nessa formação plena da criança com ações que eles gostam de desenvolver, que eles sintam prazer em desenvolver. Então, não adianta você trabalhar com projetos que as crianças não se identificam, que as crianças não gostem, e isso, então, fica monótono, isso fica cansativo, isso não fica uma coisa prazerosa para as crianças, portanto, não vai ajudar em nada na formação da criança. Então, o projeto da educação integral, vamos agregar essas ações que estão dando certo, né? O Bom de Nota, Bom de Dança lá no CAI, que está funcionando muito bem, a ginástica olímpica, vamos passar lá também, e com outras ações que, levantadas pelas próprias crianças, essas atividades que as crianças gostem, que elas mesmas possam mostrar para nós, nos identificar, para que a gente possa, então, oferecer nesse período que a criança vai permanecer dentro da escola. Porque não é mais e no passado tinha isso, né? Isso. Um pensamento de imposição de atividade para a criança. Isso. Né? Hoje a gente vê uma política muito mais interessante nesse sentido. Olha, quem tem afinidade, né? Um bom de dança, bom de nota, olha, quem de vocês quer fazer atividade no outro horário? Né? Porque muitas vezes se impunha, mas esquece que a criança também tem outras atividades. Exatamente. Junto... E às vezes não se identifica ou não tem habilidade para aquilo, né? Então você pode oferecer oficinas de música, porque a criança vai se identificar com aquilo ou não. Você oferece a capoeira, você oferece o teatro, você oferece a natação, você oferece, enfim, grupos de estudo. Como hoje o pensamento de muitos pedagogos, né, muitos estudiosos nessa área, que a criança se identifique, que a criança crie um laço para que aquilo não ele faça por obrigação. Porque se nós pensarmos, e aí já vamos por um outro caminho, da sala de aula, né? Não é o português, a matemática ou qualquer disciplina. Se ele não tem identificação com aquilo, não tem significado, não tem contexto, ele não vai aprender nada, né? Ele não vai conseguir construir esse conhecimento. Então, a educação integral, ela vem com esse encontro, vem para esse fim, para esse objetivo. E desmistificando muito a questão da creche, porque eu sinto muita tristeza quando eu ouço a cobrança. Deve haver sim a cobrança. Eu não tenho onde deixar, e inclusive pessoas assim bem informadas que poderia nos ajudar a desmistificar. A creche é um dos períodos mais importantes de formação da criança, que nós temos que trabalhar, nós temos que ter tempo de planejamento, então, quando eu ouço falar que nós temos que ficar 365 dias abertos com a creche, porque ele não tem onde deixar, isso me entristece, porque ela não é mais da área da assistência, não é um serviço social. Não é um estacionamento, né? De criança, isso, eu ouvi esse termo esses dias. Não é um depósito. Então, a necessidade de um estudo, a necessidade de você formar as pessoas que estão ali, principalmente as pessoas que estão cuidando de bebês, de crianças que têm 1 ano, 2 anos, 3 anos, que é o atendimento da creche. É um período de maior, que a criança tem uma criatividade, ela está propensa a esses aprendizados, um período importante de prevenção, porque você previne muitas coisas, você levanta diagnósticos de habilidades que as crianças têm. Esse período é extremamente importante. Não é à toa que a Base Nacional Comum, a discussão da Base Nacional Comum, o foco maior é a educação infantil. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Adriana, quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição e aproveitar em seu nome aí, desejar a todos um ótimo Dia dos Professores que se aproxima, né, e falar exatamente disso, né, da importância da data, né, a gente tem falado muito a respeito dessa questão, né, de conferir ou não feriados, a respeito das datas, mas as datas são importantes sim para a valorização
de cada segmento e eu de acho que cada identificação. ela é importante para a gente parar e refletir sobre, né? Sem dúvida. Sobre o nosso trabalho. Então, eu vejo a data importante nesse sentido. E também uma valorização, porque a classe dos professores está assim, muito desmotivada, muito judiada, muito problema que envolve dentro da escola, né? Então, eu quero, e aí faço um paralelo com o professor Juscelino e estendo a todos os professores. O professor Juscelino foi um dos professores que me encantou e me incentivou na área da literatura. Tenho muito a agradecer, como também quero cumprimentar e dar um grande abraço no meu padrinho, que é o professor IEC, também um grande professor, um grande exemplo de professor, bem como a minha madrinha, a professora Dalva, alfabetizadora, né? E que os professores sejam realmente isso, uma marca que fica na infância, na adolescência, e que agora a gente, já com quase meio século aí de vida, você possa então lembrar, você possa fazer referência. Quero aproveitar a oportunidade, estive hoje com o prefeito Zé Luiz, e ele pediu, então, que eu estendesse os cumprimentos a toda a rede municipal de ensino, a todos os professores. Ele não pôde estar no fórum por problemas de saúde, e pediu, então, que eu cumprimentasse a todos os professores da nossa rede, bem como do município, né? Estendo novamente, fiz isso no fórum. E a cada dia eu agradeço a equipe que nós temos, a cada dia eu cumprimento, a cada dia eu valorizo, cobro sim, né? Cobro bastante trabalho, gosto do trabalho, mas eu acho que é uma cobrança assim, que nós temos que fazer no sentido de cada dia mais fortalecer esse trabalho que é feito com a criança. Então, parabéns a todos os professores do nosso município. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e, na sequência, eu recebo aqui o professor Juscelino Pernambuco. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia, nesse quinto bloco, do professor Juscelino. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde, professor. Boa tarde, Luciano. Boa tarde para os nossos telespectadores. Bom, professor, se aproximando mais um evento, eu queria que o senhor falasse a respeito desse evento aí, da sua participação. Ah, sim, do evento do Claretiano. Exatamente. Nós vamos ter a alegria, o prazer, a honra de receber aqui entre nós, no Claretiano Centro Universitário, o 9º colóquio do grupo ERA de São Paulo, que é um grupo que estuda retórica e argumentação, e eles vão fazer aqui pela primeira vez aqui em Batatais, né? Esse é o 9º colóquio. O 8º foi realizado em Franca, o 9º aqui. Eles fazem esse evento itinerante, né? Cada ano em uma determinada cidade. E aqui eu consegui que o Claretiano recebesse a gente lá com muita alegria, com muito prazer. Então, nós vamos ter esse colóquio agora nos dias 20 e 21 de outubro. O 9º colóquio do grupo era da PUC de São Paulo. A PUC é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E esse grupo é coordenado e liderado pelo professor Luiz Antônio Ferreira, uma das grandes autoridades no Brasil dos estudos de retórica e argumentação. Perfeito. Quando se fala aí na questão da retórica e da argumentação, vamos no conceito, né? Muita gente nem sabe o que é retórica, né, professor? É bom pensar sobre isso, né, Luciano? Veja bem você, a retórica vem desde os tempos gregos, né? Vamos falar aqui do Aristóteles, que é o verdadeiro pai da retórica. Em que consiste a retórica mesmo? É a arte de você convencer aquela pessoa que dialoga com você, aquela pessoa que convive com você, convencer e persuadir de que o seu argumento tem lógica, o seu argumento tem razão e pode ser aceito. Isto é, então você vai ver em cada questão aquilo que pode persuadir o outro, convencer, trazer para o seu lado aquele que está em dificuldade de combinar no seu diálogo com você. Perfeito. E é um exercício, né? E a gente percebe que, de certa maneira, em alguns países, Estados Unidos tem muito isso, né? Você tem, inclusive, concursos de retórica,
né? Você tem concurso de debates, etc. E aqui a gente trabalha de uma maneira ainda um pouco ruim a questão da retórica, né, professor? Não sei se o senhor acompanha isso, mas a gente vê muito discurso de retórica nas redes sociais com quase nenhum embasamento. Tenta-se convencer o outro na força bruta. Você falou perfeitamente, Luciano, porque tem se confundido retórica com argumentação vazia. Retórica é uma argumentação brilhante, porém sem conteúdo. Na verdade, não é isso. Eu gostaria até de fazer uma distinção entre os estudos retóricos e estudos de argumentação. Hoje tem se dado muito valor aos estudos de argumentação, mais até que aos estudos de retórica. A retórica grega, a retórica desde Platão, desde Aristóteles, né, ela preocupava-se muito com os aspectos educativos, sabe? E a argumentação com os estudos digamos, dos modos de se construir o argumento. Por isso que ela é muito interessante aos advogados, e aqui eu faço até um parênteses, quero convidar todos os nossos amigos advogados de Batatais para participarem conosco desse evento, nos dias 20 e 21, sabe? Então, vocês vão ter mesas redondas, comunicações, palestras sobre a arte de argumentar e sobre a arte de exercer a retórica. Luciano disse bem, nos Estados Unidos usa-se muito isso, a retórica. Nós não fugimos, nós não escapamos da retórica em nenhum momento. E esses estudos têm ganhado muita vitalidade ultimamente aqui no Brasil. Mas é preciso saber o que será mesmo a tal de retórica. Quando a gente fala na questão da retórica, do debate, da discussão e do campo das ideias, a gente está tratando, de certa forma, do que a gente chama também de abstração, onde a língua também habita, né? A língua, ela não tem sentido desde que a gente entenda e compreenda todos da mesma maneira esse funcionamento, né? Alguém chegou aqui e disse que isso chamava copo. Se todos têm a mesma compreensão, nós vamos entender a respeito disso, né? Mas ainda há uma dificuldade, pois nós temos uma pobreza, inclusive, de interpretação de texto, né, professor? E que isso compromete demais as discussões. Sim. O problema aí todo é falta de leitura, né? Quer dizer, esse amor à língua que nós todos devemos ter, que, aliás, é a função principal do professor na sala de aula, não é? De fazer que a língua seja amada e não temida e não respeitada. Infelizmente, durante algum tempo isso se fez. E, aliás, até em nome da retórica. Como a retórica tem uma preocupação com a língua oficial, com aquela língua bem cuidada, então ela seria a arte de escrever corretamente, né, de falar corretamente, ficou-se muito tempo nessa ideia de que a língua era só apenas uma norma. Quer dizer, a língua permitia apenas essa variação que está na gramática normativa. Hoje nós enxergamos isso de uma outra forma. A língua seria a soma de todos os dialetos, a soma de todas as possibilidades de uso. O que interessa é você navegar nesse universo da língua com toda a liberdade que ela lhe fornece. A língua veio para servir, ela não veio para ser servida, assim como a gramática. A gramática quer ser respeitada, ela está a serviço do texto que você faz. Quer dizer, quando eu falo, eu estou usando todos os recursos da língua, os recursos que ela coloca à minha disposição, para que meu enunciado seja capaz de convencer o outro, de persuadir o outro, trazer o outro para o meu lado, ao lado que eu quero. Isso é saber usar a língua, isso é amar a língua. Perfeito. E, de fato, né, quando a gente coloca essa questão do amor à língua, nós temos uma língua extremamente rica. Nós temos a questão dos regionalismos que enriquecem ainda mais essa nossa relação com a língua, mas uma questão que é sempre uma dificuldade é que a língua é viva. Passa por alterações, passa por mudanças, e se a gente não mantém esse aspecto de interesse, de referência o tempo inteiro, nós acabamos nos perdendo. Isso mesmo, você tem toda a razão. E isso como é que a gente faz? Fixação do gosto pela leitura. A nossa função de professores da sala de aula, de professores fora da sala de aula, e nisso nós todos somos professores, né, é de fazer que a leitura seja amada por todos. Que todas as pessoas sintam necessidade da leitura. Agora há pouco, a professora Adriana Emily Moura estava sendo entrevistada e ela me disse que se encantou com minha paixão pela literatura. Eu tenho formado muitos leitores. Essa é a minha preocupação de professor, formar leitores
valores hoje, de hoje, na sala de aula e para sempre. Quanto mais eu ler, mais eu estarei ligado ao universo da língua, mais eu dominarei a língua, mais eu ficarei esperto para participar desse jogo social da convivência, não é? E esse evento vai servir para reforçar exatamente isso. O título dele, Perpetuidade Retórica, vem exatamente nessa direção, sabe? De nós sabermos utilizar esse instrumento que se coloca à nossa disposição, que é a nossa língua, para falar, para convencer, para conviver. Afinal de contas, meu caro, ser é conviver. Se eu não convivo, eu não me acho, eu não me identifico, eu não me reconheço. O Giovanni perguntando se o professor já deu aula ou residiu em Delfinópolis. Oh, que pergunta boa! Foi lá que eu comecei minha carreira. Aquele prédio que está erguido lá, Ginásio Estadual de Delfinópolis, fui eu que terminei, tive essa grata satisfação de terminá-lo. Fui diretor de escola e fui professor de português. Na verdade, meu amigo, eu comecei minha carreira aí em Delfinópolis, nessa cidadezinha que eu amo tanto, da qual sou também cidadão honorário, com muita honra, com muito prazer. Foi aí que eu comecei. Então, ela mora no meu coração, essa cidade de Delfinópolis. E é interessante, um dos aspectos da vida de professor interessantes é isso, né? A possibilidade de laços e de conhecimento que nós desenvolvemos. Né? Ah, sim. É tudo questão de amor, não é? Então, eu me entusiasmei, me apaixonei pelo fato de ser professor, nunca mais sair da sala de aula. Então, a minha marca de professor eu vou deixando em todos os lugares. Delfinópolis é uma delas. Perfeito. Voltando ao evento, professor, para as pessoas que quiserem participar, como funciona? Então, eu vim aqui especialmente para isso. Eu quero convidar você, você que está nos assistindo agora, você profissional, você professor, vocês advogados, meus queridos amigos advogados, vão lá nos prestigiar. E o evento é aberto, então nós temos aí várias modalidades. Você pode participar como ouvinte que vai apresentar também o trabalho, você pode se inscrever nas categorias de apresentação oral, então você poderá apresentar o seu trabalho, você mestrando, você que já é mestre, você que já é doutor, pode apresentar o seu trabalho, isso tudo é aberto. E vai ter também a categoria de ouvinte online, você faz a sua inscrição e poderá acessar ao vivo o acontecimento, porque ele será filmado, será gravado, né? Será apresentado ali ao vivo para todos os polos de educação à distância do nosso querido claretiano. Se você acessar o site www.estudosretóricos.com.br, você vai achar lá o espaço para você fazer a sua inscrição. Até o dia 16, você poderá fazer a inscrição livremente. 16, 17, você pode fazer a inscrição e nós estaremos lá prontos para atender. A comissão organizadora está em São Paulo e agora em parceria com o Claretiano. Então venha nos ver, venha participar. Vamos encher o nosso salão nobre lá do Claretiano no dia 20, a partir das 19 horas. Luciano, se me permite, eu quero fazer um outro comunicado. Neste dia, eu vou lançar o meu novo livro, Diálogos com a Gramática, Leitura e Escrita. O livro está quase prontinho, então nesse dia eu vou lançar esse livro com muita honra, com muito prazer, para todos que vocês estiverem lá. Vocês adquirindo o livro, eu já vou dar o meu autógrafo e nós vamos conversar sobre este livro, que eu reputo dos mais importantes que eu já escrevi até hoje na minha existência. Sem dúvida. E sempre produzindo, né, professor? Eu acho que esse amor pela língua se manifesta também, não só em sala de aula, mas na produção literária. Adoro, é isso. A minha vida, eu nasci para isso, né? Como diz a Clarice Lispector, as 3 coisas para as quais eu nasci. Eu nasci para amar os outros, eu nasci para criar meus filhos, eu nasci para escrever, eu nasci para ensinar. Né? Isso a Clarice Lispector diz, o para ensinar eu que estou incluindo aí. Quer dizer, eu acredito que eu tenha nascido para a sala de aula. Perfeito. Lembrando que o evento é aberto a toda a população que se inscrever. A toda a população que quiser participar, mesmo você que quer conhecer, saber como funciona o evento, nós estamos convidando, há muito espaço para nós participarmos. Dia 20, a abertura pelo Padre Sérgio e pelo professor Dr. Luiz Antônio Ferreira. Depois eu teria uma mesa redonda com a professora doutora Lineide do Lago Salvador, que é a maior autoridade em estudos de retórica no Brasil.
já produziu muitos livros, ela virá falar sobre o significado da retórica. E eu vou falar sobre o quê? Sobre o romance e retórica. Eu vou tentar estabelecer o diálogo entre a literatura e a retórica. E no outro dia, mais mesas redondas a partir das 9 horas, e na parte da tarde, as comunicações orais em 4 salas de aula. Então, nós vamos ter atividades o dia todo, também no sábado. Sinta-se convidado. É um convite muito especial do Padre Sérgio, do Claretiano, e um convite nosso, de nós pesquisadores que fazemos parte desse grupo de estudos de retórica e argumentação. Perfeito. Existe o valor da inscrição? O valor R$ 40 para quem queira apresentar o seu trabalho, para quem queira apresentar a sua comunicação. Os demais não pagam, então a participação gratuita, você sinta-se convidado por nós todos. Perfeito. Professor, eu quero agradecer imensamente a presença, deixar o espaço do programa à disposição também para a gente falar dos seus livros, falar um pouquinho mais dessa paixão pela língua e parabenizar também aí em seu nome a todos os professores, né, pelo dia que se aproxima e que fazem da profissão, né, não só uma data, mas uma rotina de troca aí de conhecimentos, que é o fundamental, né? Aquele professor que não, como a gente ouviu muito durante a Feira do Livro aí, né, aquele professor que não cria gaiolas, mas aquele que produz asas. Isso mesmo, você falou perfeitamente. Você também, meu colega, professor, trabalhamos juntos, né? E continuamos, nós somos professores a vida toda. E eu quero cumprimentar a todos os meus colegas de magistério. Eu que fui, durante tanto tempo, um dos dirigentes da PUESP, depois fui para a universidade, fui ser dirigente da ADUNESP, Associação dos Docentes da Unesp, né? Que é uma carreira tão difícil, e nós nos sindicalizamos, nós vamos defender a nossa profissão, nosso trabalho. Essa faz parte também da luta, é lutar dentro da sala de aula e fora da sala de aula, esse espaço de magia da sala de aula que é apaixonante. É difícil ser professor? Mas é apaixonante, é gratificante, vale a pena. Quem tem entusiasmo e paixão, né, por essas coisas, vai se sentir bem sendo professor, apesar de todas as dificuldades, apesar, às vezes, até dos descasos em relação a nós todos. Nós temos muito a nos queixar, mas também temos muito a agradecer o fato de termos sido escolhidos para essa profissão tão bonita, tão dignificante, que é a profissão de professor. E por a maior das coincidências, o dia do professor desse ano cai num domingo, o dia do Senhor, o dia da paz, o dia da reflexão. Vamos refletir e, possivelmente, nós todos homenagearmos os nossos professores, que eles merecem. Recadinhos finais de hoje aqui do Educador em Entrevista. Olha, nós informamos que no domingo, né, nesse 15 de outubro, aí, às 17 horas, vai estar no teatro o espetáculo Menino que Enxergava com o Coração. Um espetáculo aí interessante para toda a família, tá certo? Então, no dia 15 de outubro, no domingo, às 17 horas, tá certo? Os ingressos estão sendo vendidos lá no próprio Teatro Municipal, é com a companhia Balaco do Baco, e os convites estão sendo vendidos antecipados e a meia entrada R$ 10 e crianças até 12 anos no valor de R$ 5. Então, aí uma programação interessante para esse domingo para toda a família. Relembramos também que continuam abertas as inscrições para a oficina de arte circense. Serão 8 aulas ministradas aí nos próximos meses, tá certo? Então, oficina de arte circense, você pode fazer a sua inscrição no Teatro Municipal pelo 3761-2097. 3761-2097, para pessoas a partir de 16 anos de idade, acima de 16 anos de idade, tá certo? Que tem interesse aí pela arte circense, oficinas completamente gratuitas, que acontecem nas próximas semanas, começa na próxima quinta-feira, e as inscrições vão ser feitas aí até se encerrarem as vagas disponíveis, tá certo? Recordamos também que amanhã não teremos aqui o Educador em Entrevista, tá certo? Teremos sim a reapresentação da missa, da encenação e das homenagens
realizadas aí em comemoração aos 300 anos de encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, amanhã, durante o horário do Educador Entrevista, você confere o reprise da missa, da encenação e das atividades em comemoração e em homenagem à padroeira do Brasil. O programa de hoje vai ficando por aqui, desejando um excelente final de semana a todos, um ótimo Dia dos Professores também nesse domingo a todos, e nós voltamos na segunda, como sempre, logo após, fique sabendo, com mais um Educador Entrevista.